Olá, queridos, obrigado por você mais uma vez aqui comigo na nossa aula da revista Betel Jovens, com um tema importantíssimo deste trimestre, missões, o clamor da última hora, né? Os fins dos tempos estão chegando e muitas pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno. E na maioria das vezes a culpa é nossa porque não levamos o evangelho até ela. Deus nos chamou para que nós pudéssemos ser atalaias, para que nós pudéssemos ser semeadores, ceifeiros da seara que quase não tem ceifeiros. Então, o que você estamos fazendo, queridos, para que nós possamos honrar e glorificar Deus através do chamado? Lembre-se sempre, o chamado de Deus, o ID, a grande comissão, não é para alguns, não é para os escolhidos, não é para os especiais, não é para os portadores de dons espirituais, mas para todos, para mim e para você. Talvez você não possa ir para outros países, mas você pode falar do amor de Deus para os teus vizinhos, para a tua família, para os teus colegas de trabalho, na tua escola. Então não tem desculpa de não falar o amor de Deus, mas você pode dizer para mim, mas eu sou muito tímido, e olha que a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Mas você pode dizer, eu não consigo, eu entro em pânico. Queridos, pregar o evangelho não significa só por palavras. Eu posso pregar por panfletos, por materiais, por revistas, por livros, presentear pessoas com livros. Eu posso fazer diversas formas, escrevendo cartas. Eu posso mandando louvores. Então pregar o evangelho de Jesus, queridos, não é difícil, é querer, é obedecer. E somente obedecendo você pode ter um verdadeiro chamado com Deus. E falando até de fazer por livros, eu quero convidar você, daqui um tempo, daqui a um mês e pouquinho, o meu livro, A Depressão e a Igreja, qual o papel da igreja diante da depressão, estará nas bancas, estará sendo vendido. E eu gostaria muito que você adquirisse um exemplar, lesse, me desse um feedback do que você gostou e comprasse para poder fazer a obra de evangelizando outras pessoas. Lembrando que quando se diz qual o papel da igreja diante da depressão, não significa, queridos, a igreja é parede, mas a igreja parede também, mas principalmente eu e você. O que eu e você, como igreja de Cristo, podemos fazer para quem está com depressão, para quem precisa de uma ajuda, de um socorro? Acusar, apontar ou dar a mão e falar, eu caminho com você. Pode estar na escuridão, mas eu vou ser luz no teu caminho. Então vamos lá, sem perca de tempo, vamos orar. Senhor, Deus meu, Deus Todo-Poderoso, maravilhoso Pai, obrigado por mais essa oportunidade, Senhor, de te servir, Pai, evangelizando, cumprindo o teu ID através, Senhor, de uma aula de escola bíblica dominical. Abençoa essa pessoa que entrou agora nesta aula, Senhor, que está precisando de algo, talvez sabedoria para poder ministrar para os teus alunos, talvez, Senhor, está passando por um momento de dificuldades e quer ouvir uma palavra tua, que essa palavra seja também para o coração dela. Senhor, eu não sei qual é o motivo, eu não sei por que a pessoa caiu neste vídeo, mas se ela entrou, é porque o Senhor tem algo para fazer na vida dela. Espírito Santo, capacita-nos. A tua palavra diz para que pedir que do alto o Senhor manda sabedoria liberadamente ou à vontade para quem precisa. Eu preciso. Esse meu irmão, essa minha irmã também. Ajude-nos, Espírito Santo. Seja o nosso mestre mais uma noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá então, queridos. Deixa eu já passar aqui para a tela. A revista é Conectar Mais, que nós já viemos estudando esse trimestre. Lembrando que é o primeiro trimestre que eu estou fazendo ela. Eu preciso de pessoas estarem visualizando, curtindo, comentando, porque senão daqui a pouco eu não vou conseguir gravar. Porque a quantidade de visualizações tem sido pouquíssimas. Eu não sei o que fazer, eu preciso da tua ajuda, tanto em oração, como em dicas e em conselho. Eu preciso de você comigo. Porque essa lição é maravilhosa e eu não gostaria de agora, acabando setembro, parar de interromper essa lição. Eu gostaria de continuar fazendo outras lições para jovens. Coloque no comentário o que você acha. Tema desse trimestre, como eu já disse, missões. O clamor da última hora. E na lição de hoje nós vamos estudar, deixa eu pegar o meu marca-texto, nós vamos estudar a lição 8, considerações missiológicas para os dias atuais.
texto muito gostoso. Não é grande, é pequeno. Hoje eu peço perdão porque minha voz não está tão bem. Estou passando por um resfriado muito forte. Agora há pouquinho tomei mais uma injeção. Alguns remédios, xaropes, então pode ser que no meio eu tenha crise de tosses. Eu tô com uma garrafinha de água aqui, queridos, para tentar melhorar minha garganta. Pode ser que eu não consiga me expressar como eu gostaria, mas eu quero que você preste atenção. Deus vai te ministrar essa aula. Vamos lá então? Vamos dando continuidade aos nossos textos. Lição 8. Considerações missiológicas para os dias atuais. O texto de referência, João capítulo 15, versículo 19, que diz assim: se vocês pertencessem ao mundo, a esse mundo atual, o mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Por isso, queridos, quando você vai contra práticas pecaminosas, contra o homossexualismo, lesbianismo, contra fraudes, contra aborto, contra as coisas que a Bíblia condena, o mundo vai te odiar. Se o mundo não nos odeia, algo em nós está errado, porque o próprio versículo diz: se nós fôssemos do mundo e andássemos na mesma mão que o mundo nos amaria. Se eu apoiar práticas pecaminosas, a quantidade de pessoas que vão me amar é muito maior do que aquelas que vão me odiar por eu não amar as práticas do mundo. Entenda isso são consideração missiológica. Se o mundo vive numa boa com você, se você não tem conflito em viver neste mundo, não é que você é uma boa pessoa, um bom cristão, pelo contrário. Você está adotando as práticas que estão erradas, assumindo, porque a posição de um cristão é sim, sim, não, não. Ou ele apoia ou ele não apoia. O que se abstém de apoiar ou desapoiar a situação, ele já está fora. Olha o versículo do dia para que nós possamos estudar essa lição. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Ou seja, nós não podemos nos conformar que o mundo está caminhando a passos largos para o inferno. Que a volta de Cristo está tão perto que nós estamos deixando de alertar aqueles que estão caminhando para o inferno. Não, querido, talvez é o nosso cônjuge, talvez é a nossa família, os nossos filhos. Eu preciso alertar, a hora está acabando. Eu não posso aceitar o mundo como ele é, eu tenho que me transformar, eu tenho que transformar, mas não por minha vontade, pela renovação do entendimento que o Espírito Santo coloca em mim. Não é eu sendo um crente radical, condenando, proibindo, brigando, mas é quando Deus me dá a sabedoria para que eu possa trazer o entendimento e levar até a pessoa que o que ela está fazendo está errado. Verdade aplicada. A igreja não pode renunciar aos seus princípios em prol da aceitação do evangelho pela sociedade contemporânea. Ou seja, você não pode aceitar as coisas que o mundo está fazendo para ser amado no teu trabalho, para ser amado na tua escola, para ser amado pela família da pessoa que você está se relacionando. Não! A verdade prática é que nós não podemos renunciar aos princípios de Deus, os princípios bíblicos, para agradar, para ter aceitação de outras pessoas. Essa, queridos, é a nossa referência. Olha o que a introdução diz. A Igreja de Cristo prega o genuíno evangelho da salvação, mesmo que essa verdade seja retirada pela sociedade por sua dureza. A humanidade precisa ser impactada pela verdade que liberta dos princípios, valores e crenças mundanas. Queridos, eu também não ouvia o evangelho, eu também ficava nervoso, bravo quando me pregavam um verdadeiro evangelho, mas um dia, queridos, Deus me pegou de uma forma e fez com que eu pelo menos desse uma oportunidade de conhecer o verdadeiro evangelho.
Muitas pessoas vão criar caso disso. Queridos, eu não brigo com religião de ninguém, mas eu não posso deixar de pregar o verdadeiro evangelho. Eu não posso deixar de pregar contra idolatria, contra homossexualismo, contra mentira, contra roubo, contra fraude. Eu não posso deixar de pregar contra crente mentiroso. Queridos, eu tenho que entender que o evangelho genuíno, ele não muda, ele é o mesmo. Deus não muda, o evangelho também não, e que a sua palavra, a palavra dele é imutável. Ponto-chave para iniciar essa lição. O evangelho se preocupa mais com a qualidade dos discípulos de Cristo do que com a quantidade das multidões que se aproximam dele. Ei, quero te chamar a atenção, líder, professor, professora, o evangelho não está preocupado com a quantidade de pessoas que vão estar na tua sala, que vão estar na tua igreja, que vão estar no teu grupo social. O evangelho está preocupado na qualidade dos seus discípulos. Se as pessoas podem olhar para você e ter certeza de que você vive o evangelho verdadeiro, ou será que você é daqueles que prega a verdade, mas não vive a verdade? Quando eu ainda era de outra religião, um padre dizia sempre nas suas reuniões: façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. O evangelho não é assim. O evangelho é o contrário. Faça o que eu faço, porque eu imito a Cristo. Primeiro, um ministério de sucesso. O que é um ministério de sucesso nos dias atuais? Para você, o que você acha que é um ministério de sucesso nos dias atuais? É pregar como Júnior Falcão? É ser um adolescente como Miguel? É estar em todas as redes sociais com debate para lá e para cá? Tendo aceitação ou pregando? É ser como Leonardo Salles, que muitas vezes apoia o homossexualismo dentro da sua própria igreja? Ou como muitos outros que pregam um evangelho coach, um evangelho light, onde tudo pode, onde tudo está certo? Não era isso que Cristo fazia. Certo dia Jesus estava pregando e os seus discípulos viram que a pregação era muito forte. Ele falava muito forte, era pregada no coração, e ele começou a perceber que até discípulos, que até pessoas mais chegadas ao grupo social dos discípulos estavam indo embora. Eles chegam a Jesus e falam: Senhor, essa pregação está forte, o pessoal está indo embora. Jesus, ao invés de falar assim: eu vou tentar melhorar, eu vou ver se eu consigo agradá-los, eu não vou pregar sobre determinado assunto, porque senão determinado povo vai embora. Jesus vira para Pedro e os discípulos e fala assim: estão achando pesado esta palavra? Vão também. Porque ele não deixou de pregar a verdade. Pedro reconhece e diz assim: para onde nós vamos, se somente o Senhor tem a vida eterna? A Bíblia em vários lugares dizem que Jesus, Deus, castiga e repreende os que ele ama. Precisamos, queridos, não entrar na onda do mundo, mas transformar o mundo por nossa renovação do espírito. Verdade é verdade, errado é errado, mentira é mentira. Pecado continua sendo pecado. Mesmo que estão tentando burlar, tirar, adulterar a nossa Bíblia, pecado continua levando para o inferno. Não podemos falar de missões e evangelismo sem fazer menção à condição e à percepção da igreja atualmente. Dessa forma, podemos ver no ministério de Jesus 3 grupos distintos, 3 grupos diferentes. Primeiros, que o seguia: a multidão, era um grupo grande, os líderes religiosos, eram os mestres da época, e os discípulos. Nós vamos estudar, queridos, esses 3 tipos de comunidades, esses 3 tipos de ministério naquele tempo. E depois, no final, o que eu quero te pedir: tente encaixar, vê a tua vida e olhe em qual ministério você está encaixado, na multidão, nos religiosos ou nos discípulos. 1.1. A multidão que seguia Jesus. Durante o seu ministério, Jesus foi seguido por uma grande multidão. Está lá em Mateus 4:25. Vamos ver isso daqui, queridos, para nós entendermos. E grande multidão seguia, vindo da Galileia, de Decápolis,
Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Ou seja, a multidão vinha de todos os lados para ouvir Jesus falar e principalmente para viver os seus milagres. A multidão seguia, pois sabia que ele sempre tinha algo para oferecer. O mestre multiplicava pães e peixes, está lá no texto de Mateus 6, 5 ao 12, curava enfermos, expulsava demônios, ressuscitava pessoas falecidas, ou seja, deixa eu ver se tem algum versículo aqui só para a gente falar dele, não. Ou seja, para você, professor, abre esses versículos, são um texto famosíssimo, conhecido, que você pode trazer para a tua sala. Mas, ou seja, a multidão seguia Jesus, não pelo que ele era, não pelo que ele fez, mas pelo que ele poderia dar, pelo que ele poderia oferecer. Assim era a multidão. Ela vinha atrás dele não para entregar a sua vida a ele, fazer a vontade dele, mas para receber algo dele. A grande diferença entre a multidão e os discípulos é que a multidão estava atrás de Jesus pelo que ele poderia oferecer. Não seguiam por causa da palavra. Olha o texto famosíssimo. Jesus, deixa eu pegar que eu quero grifar. Respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. João 6, 26 e 27. Jesus estava dizendo, olha, essa multidão está me seguindo, não é pelo poder de Deus que está em mim, não é pelas coisas que podem acontecer na vida delas, mas pelo pão que sacia a fome delas. Elas estão atrás de mim, não é porque elas querem mudança de vida, mas é porque elas querem se alimentar. Queridos, quantos de nós, eu quero fazer essa reflexão com você, aluno, professor, quantas vezes não estamos indo na igreja para que o nosso relacionamento dê certo, para que nossas dívidas sejam pagas, queridos, para que nós sejamos curados. Estamos indo a Cristo não pelo motivo certo, mas pelo motivo da multidão, motivo mundano, indo para Ele não pelo que Ele é, mas pelo que Ele pode dar. E quando fazemos isso, tiramos de nós a essência do verdadeiro evangelho. Os discípulos seguiam Jesus não pelo que Ele podia dar, não pelo pão e peixe, mas pelo que Ele era. Eles entendiam que somente em Cristo poderia ter a vida eterna. Nesse tópico, queridos, aqui nós vamos ver que, infelizmente, o escritor deixa de falar sobre os religiosos. Os religiosos seguiam Cristo, não era pelo pão que Jesus podia dar, não era pela salvação que Jesus vinha trazer para eles ensinar, mas pela inveja do que aquilo que Jesus fazia, eles queriam fazer e roubar de Jesus a popularidade. 1.2. Os discípulos de Jesus. A missão de Jesus envolvia, além de pregar o evangelho, formar seguidores que continuassem seu ministério após a sua partida. Os critérios para a escolha dos discípulos não foram baseados em status social, conhecimento religioso ou influência política, mas em aspectos espirituais e na disposição do coração. Cabia ao escolhido deixar tudo, do grego aphemi, e depois seguir, do grego akolaulito, que está em Lucas 5:11. E então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram, não os barcos, deixaram não só as redes, deixaram não só as famílias, deixaram tudo e o seguiam. Queridos, os discípulos tinham barcos, redes, trabalho, família, mas quando eles tiveram um encontro verdadeiro com Deus e reconheceram o que era Deus, eles deixaram tudo. Será? Em qual grupo desse, qual ministério desse nós estamos fazendo parte? Será que no fundo não estamos fazendo parte do ministério da multidão? E por isso está dando tudo errado? Mas os discípulos eram ao contrário, queridos. Jesus não escolheu eles porque eles eram bons, não escolheu eles porque eles eram estudiosos, não escolheu eles porque eles eram de status importantes, pelo contrário. Jesus pegou os que não era para fazer com que fosse. Jesus escolheu a mim e a você, que não somos nada, para colocar nós no status de filhos de Deus.
O verdadeiro discípulo de Cristo vive os propósitos de Deus para a sua vida, sem pesar ou desconfiança, mas com contentamento e convicção de que é de fato representante de Cristo na terra. Queridos, Deus não pode te oferecer, você não pode buscar ao Senhor por causa do pão que Ele pode te dar, por causa do relacionamento restaurado que Ele pode te dar, por causa das coisas financeiras que Ele pode te dar. Tudo isso eu creio que Ele vai te dar, mas quando você estiver fazendo para Cristo com convicção, sem pesar, sem desconfiança, mas como representante, acreditar, eu sou representante de Cristo na terra. Quando isso acontece, queridos, não existe cansaço físico de um trabalho ou de um dia tumultuado para se comparecer no culto, porque você vai para o culto não é para receber algo, você vai no culto para testemunhar que você é um representante de Deus na terra. Consegue entender a grande diferença? Quando eu entendo e eu saio da multidão e me torno um discípulo, não tem mais atrapalhamento na minha vida, parentes não me atrapalham vindo na minha casa, que se eles quiserem eles me esperam, mas eu vou para a igreja. Ninguém, o trabalho não me atrapalha, porque Cristo é prioridade e Ele me deu o trabalho. O relacionamento não atrapalha, porque quando eu estou focado em Cristo, o relacionamento é junto e forte. É isso que eu quero que você entenda, para que você se torne um verdadeiro missionário, uma verdadeira missionária, um verdadeiro homem e mulher de Deus. Você tem que entender como o teu ministério tem que ser para ter sucesso. Senão, queridos, você vai voltar frustrado, você vai deixar de fazer as coisas, porque você vai procurar um status no ministério, não vai procurar ser um bacharel de Cristo, um homem verdadeiro de Deus, uma mulher. Refletindo, quanto mais nos esforçamos no sentido de apresentar o evangelho aos outros, tanto mais ele cresce em nós. Pastor Lupércio Virginiano diz isso. Ou seja, quanto mais eu me preocupo em aprender para te trazer a palavra, mais eu cresço, mais Deus se desenvolve em mim. Entendido até agora? Dá para já ter o like, dá para ter o comentário, dá para já mandar para as pessoas. Olha, eu não acredito você. Eu não acredito que você não está mandando no WhatsApp do teu amigo, do teu irmão, da tua mãe, do teu pai. Eu não acredito que você não está mandando no teu líder. Eu não acredito que você não está me ajudando nisso. Compartilha, me ajuda. Peça para assistir até o final, que sempre Deus vai falar com você. Tópico 2. O crescimento com vitalidade. Lembrando que crescimento com vitalidade não é inchaço, não é a igreja estar abarrotada de gente, não é aquele grupo de missão que vai 20, 30 pessoas, mas somente 5 faz o verdadeiro evangelismo. Não é isso. Isso é enchimento. Enchimento vai embora, mas o crescimento com vitalidade é diferente. A igreja não pode se conformar ao mundo para crescer ou inchar sua membresia. Ou seja, queridos, líderes, pastores, a igreja não pode se contentar em encher. Muitas vezes nós estamos enchendo uma igreja. Você pode dizer para mim assim, ó, talvez você é um líder espiritual. Kleber, como eu reconheço que a minha igreja está inchando, mas não está tendo um crescimento com vitalidade, com espiritualidade? Fácil, queridos. Fácil. Como eu faço isso? Simples de tudo. Santa Ceia. Você já parou para pensar na tua Santa Ceia? Você pega um domingo normal na tua igreja, um domingo, um culto de família, um culto domingo normal na tua igreja, está lotada. A igreja está repleta. A igreja está inchada. Você faz uma Santa Ceia onde a igreja prega que para tomar a Santa Ceia são só as pessoas que não estão vivendo em pecado, são as pessoas que realmente estão crescendo espiritual, são as pessoas que realmente querem ser representantes de Cristo na terra. E sabe o que acontece? Tem meia igreja, igreja vazia. O que aconteceu, queridos? A igreja inchou, não cresceu com vitalidade. Porque as pessoas que não estão com um compromisso verdadeiro, que não são representantes de Cristo na terra, que não querem o ministério de Deus, vai arrumar uma desculpa, uma festa, um cansaço, uma doença, para não participar do corpo e sangue de Cristo, porque somente vai participar do corpo e sangue de Cristo quem tem a vontade de ser um representante de Cristo na terra. Crescer sim, mas sem perder a sua identidade,
e valores, pois estes foram estabelecidos por Deus. Somente aí você vê um verdadeiro crescimento. Sabe quando você vai convidar? Queridos, há poucos dias eu fui consagrado na minha igreja como líder de missão, do grupo de missão, eu com a minha futura esposa, minha noiva Beatriz, junto com a irmã Maria, que tem feito um trabalho espetacular. Mas Deus orientou o nosso pastor para que eu ajudasse ela também, nós juntos formássemos um ministério forte para evangelizar. E eu já trabalhei com missão, e todo mundo sabe, inclusive eu estou com essa roupa em homenagem aos peruanos, tá? Em homenagem aos peruanos que usam essa roupa no frio lá. Tenho vários utensílios das tribos indígenas, Kaxinawá e Colinas, que eu sempre vou lá também. Queridos, mas é muito difícil, principalmente em missões transculturais, em outras culturas, quase ninguém quer. E quando nós vamos fazer um evangelismo, por exemplo, nós vamos fazer um evangelismo sábado aqui, para ter um culto de missão maravilhoso aqui, queridos, sabe o que acontece? Ninguém quer ir. E quando vão, sabe como que é a evangelização da maioria das pessoas? Colocar panfleto em caixinha de correio. Não, queridos. O verdadeiro representante de Cristo, ele vai falar do amor de Deus, ele vai convidar face a face, olho no olho, ele vai orar por aquele enfermo que está na porta da sua casa. Nós temos que aprender que crescer com vitalidade é diferente de inchar. Olha o 2.1, crescer ou inchar. A diferença entre crescer e inchar, a igreja, segundo a Bíblia, está na qualidade e no propósito do crescimento espiritual e o numérico da comunidade cristã. Então, olha, esse texto vai tentar explicar. E eu acho que eu já tentei com a Santa Ceia, você já vai começar a olhar com olhos diferentes. A igreja cresce quando os crentes amadurecem espiritualmente, vivem em santificação e cumprem a missão de fazer discípulos. Queridos, isso é a maior missão nossa, a missão minha, a missão tua é fazer discípulos, fazer pessoas que vão continuar o evangelho, que vão dar continuidade ao evangelho. Por isso até aqui na minha plataforma, aqui no meu canal, tem curso de discipulado. A pessoa tem que ser estruturada, tem que largar do leitinho do crente 6 horas para tornar um crente poderoso, um sacerdote da sua casa. Isso é o papel nosso, reedificar. Por isso que Mateus vai dizer, ensinai. Ao invés de pregar, ele ensina o evangelho, ensina a palavra de Deus, edifica a igreja de Deus através do discipulado. É importantíssimo. Essa igreja se mostra com um crescimento espiritual. Eu quero parabenizar o diácono Gerlânio e a sua esposa Ruth. Tem feito um trabalho maravilhoso nos cultos de oração da nossa igreja. Tem trazido o pessoal para orar e somente vai para orar, queridos. Pessoas que verdadeiramente têm um compromisso, um propósito com Deus, que obedece à oração, que busca qualidade. Agora, inchar a igreja significa aumentar o número de crentes sem compromisso genuíno com Cristo. São aquelas pessoas que talvez, eu vou perguntar assim para você, para você professor, você que está aí assistindo comigo. Esta semana que se passou, para quantas pessoas você falou do amor de Cristo? Você tem coragem de colocar no meu comentário, aqui nos comentários do vídeo? Para quantas pessoas você teve coragem de entregar um panfleto e dizer Jesus te ama? Para quantas pessoas você teve coragem de botar a mão no teu bolso, comprar uma cesta básica, levar lá e falar assim, Deus providencia ajuda? Responde para mim. Esse tipo de crescimento é frágil, ou seja, o que não faz, o que não obedece, pois não está fundamentado no evangelho verdadeiro. Em suma, crescer a igreja é a palavra genuína que resulta em transformação de vidas. Inchar a igreja é um evangelho superficial, movido por interesses humanos, status, lucro, fama e emocionalismo. Ou seja, o que o texto está dizendo, queridos? É forte isso, hein? Para muitos líderes, a verdadeira função de encher a igreja não é preocupar em fazer discípulos, não é preocupar em mudança de vida, não é preocupar em um crescimento espiritual maduro, mas é ter status. A minha igreja tem mais, a minha igreja tem dinheiro de sobra, a minha igreja tem fama, é conhecida em toda a região, a minha igreja é cheia de emocionalismo. Não, queridos, a minha igreja tem que ser reconhecida por mudança de vida, de caráter. A minha igreja
igreja tem que ser conhecida por crentes que mudam a história da cidade, que sustentam pobres, que abram clínicas, que constroem o evangelho verdadeiro, que faz a verdadeira religião, que Tiago diz que a verdadeira religião é cuidar da viúva, do órfão, daquele necessitado, é ir atrás do pobre, é ir atrás do mendigo, é ir atrás da prostituta, é ir atrás do pedófilo, é ir atrás do maconheiro, é ir atrás das pessoas, Senhor, que estão perdidas. Essa é a função do verdadeiro missionário, é a isso que acontece o crescimento verdadeiro da igreja. Olha o 2.2, o que é uma igreja saudável? Uma igreja saudável é pautada pelos princípios estabelecidos nas Sagradas Escrituras e tem o seu cerne na vida de santificação. Não coloquei esse texto aqui, querido, me desculpe, queria ter colocado esse texto, acho que eu não coloquei os textos aqui, né? Deixa eu ver, coloquei lá. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Quando ele reconhece, o crente reconhece que Deus está dizendo para ele, seja santo porque eu sou santo. Já é o cerne que ele está crescendo nas escrituras, a vida de santificação, como o povo santo do Senhor, de comunhão com Deus, através da oração e de jejum, Mateus 17:21, mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Queridos, os discípulos estavam preocupados, não estavam conseguindo expulsar um demônio de uma vida, e aí Jesus vai lá, chama eles de pôr café e fala para eles, e eles perguntam, Senhor, mas por que nós não conseguimos? Nós oramos. E ele diz, olha queridos, existem castas, existem demônios que só saem com a sua oração, mas também jejuando. Agora eu quero te dizer algo pesado. Você sabia que se nós não jejuamos, quantas pessoas endemoniadas estão caminhando para o inferno por causa de eu não jejuar? Existe uma casta de demônios que só sai com jejum e oração. Se não tiver crentes verdadeiros, representantes de Cristo, que ora e jejua, essa casta não sai. Vai destruir a vida do povo de Deus. Então, quantas vezes você tem orado e jejuado nesta semana? Do ensino da palavra, olha Romanos 12:7. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Do culto de adoração, 1 Coríntios 14:26. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em línguas, ou uma interpretação. Tudo seja feito para edificação da igreja, a adoração a Deus. Do evangelismo e da missão, testemunhando assim o reino de Deus aos não alcançados ou afastados de sua presença. Consegue entender o que é ser uma igreja verdadeira? Será que você tem sido uma igreja verdadeira? Não estou dizendo do teu templo, não estou dizendo da tua congregação, estou dizendo da igreja verdadeira e saudável que é você. Você tem feito isso, vivido em santidade, orado e jejuado para expulsar demônios que não saem só com a oração? Você tem feito com zelo o teu dom, se é ensinar, feito com zelo? Você tem adorado a Deus através das tuas ações? Que isso é importantíssimo. Tópico 3, missões e a transformação da sociedade. A missão da igreja vem com a responsabilidade de agir socialmente e ser exemplo nos valores, na ética e na moral. Mensagem e testemunho devem caminhar juntos. Lembra que eu disse que um sacerdote falava para mim, falava para a igreja, façam o que eu faço, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso não é ser igreja. Pode ser qualquer coisa, igreja de Deus não. 3.1, um evangelho com compromisso em fazer a diferença. A igreja deve estar comprometida em ser e fazer a diferença na sociedade. Cabe à igreja, como organismo vivo na sociedade, ser um reflexo do reino de Deus, cumprindo sua missão em proclamar o evangelho, discipular pessoas e servir ao próximo com amor e justiça. Preste atenção. Uma igreja templo verdadeira não é a igreja que incomoda os seus vizinhos pelo excesso de altura no seu som. Não é uma igreja que incomoda
a sua sociedade, a região da sua sociedade, julgando o caráter das pessoas pelas ruas. A igreja verdadeira é a que mostra para a sociedade que ela é importante naquele lugar, que ela ajuda com assistência social, que ela ajuda com roupas, que ela ajuda com palavra, que ela abraça o caído da rua, que ela faça visita na sua rua, que ela mostra que aquela igreja veio para mudar a sociedade, para trazer um ambiente novo, não de disputas, de brigas. Isso não significa que a minha igreja tem que adotar as tradições daquela rua e daquela sociedade, mas transformar pela renovação do espírito aquela rua, aquele lugar, aonde a igreja está, tem que ter paz. Será que temos vivido isso? Temos que entender, queridos, a igreja tem que fazer a diferença. Se ela não faz a diferença, Deus vai fechar a porta dela. O que a tua igreja tem feito na tua comunidade? Temos tantas formas, me dói o coração de ver templos gigantescos, fechados, sem uma sala para um Sebrae, sem uma sala para um projeto de uma ONG, para usar as suas estruturas, as suas cadeiras, para palestrar, para liberar para a sociedade um lugar para que possa atrair as pessoas para aquele lugar. Continuando, senão nós não terminamos aqui, né? Uma igreja alienada, sem juízo, presta um desserviço ao reino de Deus, pois o próprio Cristo afirmou que se podemos fazer o bem e não fazemos, acabamos fazendo o mal. Lucas 6,9, Jesus disse: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Existem igrejas, queridos, que essa palavra é muito feia, desserviço ao reino de Deus, ou seja, ao invés de testemunhar o amor, a transformação, ela coloca uma divisão entre o evangelho e a sociedade. Não, queridos, não, queridos, nós não podemos fazer isso. Queridos, onde a igreja chega, tem que haver transformação. Eu quero contar um testemunho. Eu já falei várias vezes, eu louvo a vida do pastor Fernando Andregueto, procure ele nas redes sociais. Ele é o líder do Projeto Peru, do Projeto VIM. Ele faz um trabalho espetacular, há 40 anos ele vem evangelizando os índios do Peru, os índios do norte do Acre. Queridos, e há tanta transformação. A cultura indígena em algumas aldeias funcionava assim, sem a religião cristã, sem o evangelho. Se um índio se atraísse por uma outra índia e fugisse para uma outra aldeia, deixando a sua esposa naquela aldeia, ela não podia trabalhar, ela não podia caçar, e com isso ela não se alimentava, e a sociedade não ajudava, sendo para ela como um castigo da terra, um castigo do Deus Sol, um castigo da árvore. Ela não podia se alimentar, tendo mulheres indígenas em estado de calamidade mesmo, em estado de desidratação, sem comer até a morte, se ela não conseguisse arrumar um outro marido. Lugares, queridos, onde pela natureza do índio, quando ele fazia a sua caça, a regra sempre foi o seguinte: quem caça é o homem. Então o homem chegava em casa, preparava o alimento, após o alimento estar pronto, quem tinha que comer primeiro era o homem, porque ele tinha que estar em pleno vigor para ele comer e poder ir atrás da caça, para trazer e sustentar a sua família. Se a caça fosse pouca, somente ele comia. Segundo, quando a caça era um pouco maior e havia feito a comida, quem comia primeiro? O índio, o homem. Quem comia segundo? A mãe, a mulher, para que ela tivesse vigor em limpar em volta da oca, em cuidar dos seus filhos, em cuidar do seu marido. Se sobrasse do marido, se sobrasse da mãe, os filhos se alimentavam. Com isso, queridos, muitos morriam desidratados. Muitos morriam sem carinho de amor, porque na cabeça deles, se eles tiram a comida do pai e da mãe e dão para os filhos cresciam, mas o pai não teria força de caçar, e com isso toda a família perecia. Mas quando o evangelho entra, queridos, a sociedade aprende que não há necessidade, que se todos dividirem, se todos ajudarem, queridos, dá certo.
Aquela mulher que era largada do marido, desprotegida, a sociedade começava a ajudar e trazer mantimentos para ela. As crianças eram alimentadas junto com o pai, com a mãe, e o pai aprendia e a mãe aprendia que o alimento não precisava ser todos dele, que mesmo se ele diminuísse um pouquinho, Deus lhe daria força para ele continuar caçando e as crianças morriam. Então isso fazia com que a sociedade, com os povos índios, fossem mudando. Aonde eu cheguei a ver com meus próprios olhos a verdadeira mudança, a verdadeira regeneração. Consegue entender o que é poder do missionário? Se eu, um missionário, não eu, mas qualquer missionário, não vamos até estes povos, as crianças continuam morrendo, as divorciadas continuam morrendo. Mas o evangelho verdadeiro, ele entra e muda, ele não traz guerra, ele não traz batalha, ele traz vida e vida em abundância. 3.2, a verdadeira regeneração. A palavra regeneração, para você que não conhece, significa ser nascido, gerado de novo, ou seja, o que era morreu, agora eu nasço e começo uma nova estatura, um novo crescimento, com alimento espiritual, com formas diferentes, com caráter diferente. Aquilo que era do passado não me pertence mais, como foi num dos estudos da revista dos adultos, estudando o Evangelho de Cristo, que fala sobre Nicodemos, quando ele tem aquela dúvida sobre nascer de novo. A regeneração muda a história. A partir de agora você começa a tomar um leitinho de novo, um crescimento, uma caminhada até se tornar uma nova pessoa regenerada através do Evangelho. A verdadeira regeneração muda o ser em sua essência. A grande diferença do Evangelho é que ele transcende a cultura e o tempo. Suas transformações se faz no próprio ser. A mensagem do Evangelho deve criar a oportunidade do ser humano de ter um encontro real com o Cristo vivo. Desta forma, aquele que vivia em pecado, depois do encontro com Cristo, vive uma vida de consagração a Deus. Não existe evangelho sem transformação, sem regeneração, pois é necessário nascer de novo. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Queridos, eu conto para minha atual noiva, para minha noiva, né? Eu era uma pessoa do muito mal. Eu fazia mal para a minha família, eu fazia mal para os meus filhos, eu fazia mal para a sociedade, eu era ruim, queridos. Eu fazia mal para a natureza, eu matava aves, eu matava animais, eu castigava animais, queridos, eu tinha prazer em ver destruição. Mas quando Cristo me alcançou, eu tive uma verdadeira transformação, eu nasci de novo. E hoje, queridos, eu vou até propor isso para você ver que é verdade, porque até hoje ainda muitas pessoas ainda têm medo de mim. Os meus filhos tinham muito medo de mim. E eu vou propor, se um dos meus filhos, o Kleber ou a Beatriz, assistir esse vídeo, eu quero que eles coloquem no comentário como eu sou hoje. Qual tipo de pai eu sou hoje. Como eu trato eles e trato a vida hoje. Se a minha irmã assistir, ou se qualquer pessoa que me conheceu no passado, eu gostaria do seu testemunho neste comentário. Seria muito importante para mim e para que todos vissem que a regeneração é possível. O que eu fazia, eu não faço mais. Porque hoje o Cristo habita em mim e eu sou um representante dele aqui na terra. Olha os subsídios para o pastor, para o pregador que vai ensinar na aula. A reforma protestante, que teve seu início em 1517 com Martinho Lutero, não mudou somente a igreja daquela época, mas também toda a Europa e a sociedade ocidental. A reforma incentivou a educação e o alfabetismo, a compreensão sobre o trabalho, a capital e as relações humanas, a criação dos estados laicos e mudanças significativas na cultura e na arte. Devemos entender que uma igreja que faz a diferença está além das quatro paredes do templo. Sua capacidade de influência muda toda uma história. Queridos, quando se levantam igrejas que mudam a história da sociedade, quantas igrejas eu não conheço que mantêm asilos,
para idosos, que mantém clínicas de recuperação para dependentes químicos. Quantas igrejas que eu não vejo com um trabalho lindo social de levantar mulheres para poder trabalhar, para ter o seu sustento, para ajudar. Quantas igrejas que eu não sei, que eu conheço, que traz os alunos para fazer, crianças que estão pela rua, para ter uma educação lá dentro também. Será que nós estamos vivendo o verdadeiro evangelho? Faço aquela pergunta do início: multidão ou discípulo? O que somos? Conclusão: devemos estar comprometidos integralmente com a missão de Cristo, de modo que tanto a mensagem quanto as atitudes devem ser exemplos para uma sociedade perdida e longe de Deus. Complementando, né? A pós-modernidade, ou seja, como nós vivemos agora, possui características únicas, que são um desafio para a igreja dos dias atuais. Entender conceitos como liquidez das relações pessoais podem nos ajudar a criar estratégias para cumprir o ID de Jesus. A pós-modernidade confronta a fé cristã tradicional. Muitas mudanças ocorreram e continuarão acontecendo, contudo, mesmo diante de grandes desafios. Sejamos sábios em aproveitar as oportunidades que Deus tem nos dado, a fim de que o seu evangelho seja anunciado a todos, sem exceção. Queridos, na realidade, o cristão, a religião cristã mudou muito a história. As primeiras faculdades que surgiram foram faculdades com base em teologia e depois em medicina, crescendo através da preocupação cristã em aperfeiçoar nas pessoas o desenvolvimento de Cristo. O verdadeiro evangelho traz transformação, regeneração, não traz ódio. O ódio que traz é do mundo, porque o mundo vai pregar as práticas erradas, mas enquanto nós estivermos mostrando que quem tem paz com Deus vence a doença, que Deus ainda cura, que Deus ainda faz milagres, nós podemos levar isso para as pessoas. Olha o que eu ensinei e espero que você tenha entendido. O verdadeiro crescimento da igreja, nos aspectos espiritual e numérico, vem do Senhor e é fruto da ação do Espírito Santo nas vidas do crente. Olha só, o verdadeiro crescimento da igreja, não é marketing, não é nada, nos aspectos espiritual e numérico. Lembra Atos quando falava? E o Senhor ia acrescentando à igreja os que haviam de ser salvos. Vem do Senhor, é fruto da ação não do homem, mas do Espírito Santo na vida dos crentes. Entendeu essa aula? Eu sinto que essa aula falou tanto comigo, queridos. Eu sinto que foi uma aula tão boa. E eu quero que, se foi, eu preciso que agora você compartilhe com a tua igreja, com outras pessoas. Eu sinto que foi uma aula para mudar a nossa história. Eu preciso de você. Olha a lição 9, a lição da semana que vem, que importantíssima. A preparação missionária. Ou seja, ser missionário não é acordar hoje e falar: agora eu sou um missionário e vou lá para fora e vou pregar o evangelho. Não, queridos. Ela precisa de preparação. Eu estou, inclusive, pensando no grupo de missionários, no grupo que eu vou estar ajudando na liderança, de nós fazermos um discipulado com todos os missionários. O missionário, o evangelista precisa ter preparação. Ela não vem só de Deus. Nós também temos que fazer a nossa parte para que ele complete o versículo. O Espírito Santo traz lembrança de tudo aquilo que eu tenho visto e ouvido. O texto de referência vai estar em Mateus 9, 35, 38. O versículo do dia vai ser: procura apresentar-te a Deus aprovado. Então eu tenho que chegar para Deus, se eu quero ser um missionário, um evangelista, um pastor, um pregador ou qualquer pessoa, aprovado. Eu sei que é Deus me capacitando, mas então eu me capacite com Deus e quando eu estiver pronto eu me disponibilizo para Deus. Como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade, 2 Timóteo 2,15. Quantas pessoas têm vergonha de falar do evangelho? Verdade aplicada, oração e preparo na palavra são pilares fundamentais no cumprimento da grande missão. Amém e amém, queridos. Encerramos aqui mais uma lição. Eu gostei demais dessa lição. E você? Faça aquela pergunta novamente. Discípulo
ou multidão, ou religioso? Em qual você encaixa? Consegue colocar nos comentários para mim? Espero você na próxima aula para nós aprendermos como se preparar para ser um verdadeiro missionário evangelista. Conto com você. Vamos orar? Querido papai, obrigado por mais essa aula maravilhosa, onde o Senhor grandemente falou conosco. Continua nos abençoando, Espírito Santo, nos conduzindo e nos ensinando. Entregamos tudo nas tuas mãos, porque somente ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Fica conosco, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus, papai. Amém e amém. Deus te abençoe.